Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, dia 18 de novembro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12:30 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Gustavo Peta pede informações sobre a educação de jovens e adultos em Campinas. Confira como foi o encerramento da 4ª edição do programa Parlamento Jovem. Vereador Luiz Rossini pede a criação de um cartório no distrito do Campo Grande. E no esporte, Guarani vence e se livra do rebaixamento. Ponte Preta perde mais uma e chega a 9 partidas sem vitória. Mas primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da reunião ordinária de número 71. Os vereadores vão discutir e votar 8 projetos. Confira agora a pauta completa. Em segunda discussão está na pauta o projeto de autoria do prefeito que autoriza o Poder Executivo a não ajuizar e desistir de ações de execução fiscal e dispõe sobre o cancelamento e parcelamento de créditos tributários e não tributários quando os valores consolidados dos créditos não ultrapassarem o correspondente a R$ 1.135 FIX, que hoje vale R$ 4.002. Em primeira discussão será analisado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que institui o bônus de desempenho educacional para os servidores ativos da Secretaria de Educação e da FUMEC, a Fundação Municipal para a Educação Comunitária, em reconhecimento ao esforço conjunto da categoria e à consequente evolução na qualidade da educação municipal no período de 2015 a 2018. Em segunda discussão, será analisado o projeto do vereador Pedro Tourinho, que obriga todos os autos de infração de transporte público emitidos pelos fiscais da INDEC, aplicado às empresas permissionárias do transporte coletivo, que sejam publicados no Diário Oficial da cidade. O item 4 é a primeira discussão do substitutivo total ao projeto de lei complementar de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que obriga que empresas de aplicativo e plataformas digitais voltadas à publicidade e à entrega de alimentos exijam de cada estabelecimento fornecedor, no ato do cadastramento, o alvará de funcionamento, o alvará da vigilância sanitária e o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O item 5 é a primeira discussão de autoria do prefeito que trata do orçamento programa do município de Campinas para o exercício de 2020, que está previsto em 6,2 bilhões de reais. O valor é 7,19% maior que o previsto para o ano de 2019. Em turno único será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Antônio Flores, que concede o diploma de mulher virtuosa Elizabeth Lins Renault Cordeiro a Sônia Hernandes. O item 7 é de autoria do vereador Gustavo Peta, é o projeto de decreto legislativo que concede o diploma de mérito Herbert de Souza Betinho a Suzy Santos. E por fim está na pauta o projeto de lei do vereador J. Silva, que denomina Praça Construtor Domingos Nicolucci uma praça do loteamento residencial Vila Bela. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. Entrada pelo plenário na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. A 4ª edição do programa Parlamento Jovem chegou ao fim. A cerimônia de encerramento foi repleta de muito conhecimento adquirido ao longo do projeto. O encerramento do programa Parlamento Jovem aconteceu no plenário da Câmara e contou com a presença de diversos parlamentares da Casa. A riqueza de aprendizado foi grande. Foram 4 encontros de formação, 6 reuniões, 35 projetos de lei, 4 moções e 10 indicações. Nesse tempo, os alunos que aqui passaram tiveram a oportunidade de desenvolver a habilidade da argumentação e respeito à diversidade de opiniões, além de construir um olhar mais crítico sobre a nossa realidade. O programa Parlamento Jovem é realizado pela Elecamp, a Escola do Legislativo, e transforma estudantes de escolas públicas e particulares de Campinas em vereadores.
Por quase 3 meses, os alunos aprendem tudo sobre política e ainda colocam em prática em sessões ordinárias que acontecem só para eles. No começo eu achei que não seria nada demais, assim, que só outra coisa da escola, que na minha escola sempre tem essas coisas assim, mas depois foi uma experiência incrível, que eu achei que eu nem achei que eu ia ser votado pela minha escola, eu achei que não ia acontecer nada, mas agora, nossa, é um projeto que eu quero continuar ano que vem, quero tentar de novo e também aprendi muito sobre política, que eu quase não tinha nenhum interesse antes. O objetivo das atividades é proporcionar aos estudantes a oportunidade de conhecer melhor a política e os instrumentos de participação no poder legislativo e ainda possibilitar que as escolas trabalhem conteúdos relacionados ao tema. Eles não só propõem projetos de lei, que são votados aqui, mas a gente também incentiva dentro do programa a escrita de moções, que também são votadas. Nós tivemos a apresentação de 5 moções nesse programa e indicações que eles fazem ao Poder Executivo. E todo esse material é oferecido, né, para o chefe do Legislativo Municipal, para o chefe do Executivo Municipal. Então eles têm acesso a essas demandas que vêm dos alunos, que vêm da sociedade, que vêm de escolas de regiões diferentes. Então isso para a gente é um mapa, é um espelho da cidade, das demandas, das necessidades que eles trazem para esse espaço. Experiência única para o Samuel, que foi o presidente da 4ª edição. A experiência foi muito legal, foi muito divertida. Você ter a experiência de como é o dia a dia de um vereador e mais que isso, você conhecer pessoas, você poder se expressar e com certeza eu vou levar isso pro resto da minha vida. E para Haru, então... É muito legal ter não só pessoas, meninas, exercendo política, mas vendo que a 2ª secretária foi extremamente competente, a 1ª secretária foi extremamente competente e eu concorri para a presidência, infelizmente não ganhei, mas o Samuel também fez um ótimo trabalho e é isso, eu acho que a política no lado feminino está excelente. E para encerrar em grande estilo, a cerimônia teve até a participação de um coral infantil. E para o ano que vem, tem mais. No início do ano a gente já começa a produzir o material, né? E já finalzinho de fevereiro a gente coloca isso no site, começa a divulgar para as escolas. A previsão é meados de março, começar já com formação de professores e o calendário dos encontros. Que venha então 2020 com a 5ª edição do projeto Parlamento Jovem. Olha só, agora é lei, hein? Atendimento prioritário a idosos, deficientes, gestantes, pessoas com criança de colo e doadores de sangue ou medula óssea deve acontecer em todos os caixas ou guichês disponíveis nos estabelecimentos. Agora é lei. O prefeito Jonas Donizete sancionou e o Diário Oficial do Município publicou a Lei Municipal número 15.835, de 13 de novembro de 2019, que altera a redação de lei municipal anterior, que dispõe sobre o atendimento prioritário nos caixas de estabelecimentos comerciais de Campinas. Com a nova regulamentação, fica estabelecido que qualquer caixa, guichê ou unidade disponível para o atendimento ao público em geral dê prioridade a idosos, deficientes, doadores de sangue ou medula óssea, gestantes e pessoas com crianças de colo. Autor da proposta que se tornou lei, o vereador Paulo Galtério diz que o novo texto vai corrigir os erros percebidos depois da prática. O que a gente vê na prática é que, na maioria das vezes, esse caixa que é exclusivo, ele é muito maior a fila do que as demais. Então nós vamos corrigir uma distorção nessa lei nos seguintes termos. Se o mercado tiver 10 caixas, não será mais um caixa prioritário. Todos os caixas serão prioritários. Para o parlamentar, a nova lei vai garantir de fato a prioridade no atendimento. Aquela gestante, ao invés dela ficar atrás de um outro prioritário, de um idoso, de uma outra gestante, de um deficiente, não. Ela vai poder avançar na frente daquela pessoa que está esperando para passar pelo caixa. Então, é uma medida que interfere diretamente
para o benefício de todos e principalmente dessas pessoas que merecem uma atenção especial. Com a publicação no Diário Oficial, a nova lei já está em vigor. Para o vereador Paulo Galtério, a ideia da prioridade a quem mais precisa já deveria estar embutida na sociedade. As pessoas deviam ter a consciência de que deixar um idoso, deixar uma pessoa obesa, deixar uma pessoa deficiente, deixar uma gestante, deixar uma pessoa com criança, seria uma coisa natural. Isso é uma questão, na prática, de educação das pessoas. Infelizmente, nós não chegamos a esse ponto ainda de que a gente possa ter em cada um de nós, né, essa educação de ter esse ato de benevolência e falar, olha, isso passa na minha frente. Quando a gente não tem isso na sociedade, quem vem imperar é a lei. O vereador Gustavo Peta protocolou um requerimento direcionado à Prefeitura pedindo informações sobre a educação de jovens e adultos aqui no município de Campinas. O vereador Gustavo Peta, do PCdoB, fez um requerimento solicitando informações do Executivo sobre a situação da educação municipal de jovens e adultos em Campinas. Na verdade, nós já estamos acompanhando há um certo tempo, os problemas relacionados à educação de jovens e adultos, porque há uma proposta da Secretaria de fechamento de algumas salas, de multisseriação de outras, e há um entendimento de que isso vai desestimular ainda mais adultos, pessoas que historicamente já foram excluídas da educação e que precisam da educação de jovens e adultos, de procurar a sua escolarização, mesmo que tardia. Então, o requerimento é no sentido de saber se a Secretaria de Educação recuou diante de uma recomendação feita pelo Ministério Público para que a Secretaria não feche as salas, mantenha as salas abertas e amplie a sua campanha de divulgação, de mobilização para a inclusão de milhares de pessoas que precisam dessa modalidade do ensino, que é a educação de jovens e adultos. O parlamentar lembra que muitos adultos, por diversas razões, não conseguiram concluir os estudos. Por isso, destaca o vereador Gustavo Peta, a educação de jovens e adultos é fundamental para a formação desta parcela da sociedade. Ele questiona quantas salas foram fechadas na modalidade, qual o número de alunos matriculados para 2020, quantos professores vão atuar nas salas de aula e se a Prefeitura vai atender às solicitações do Ministério Público. Nós vivemos num país muito desigual, um país marcado por uma exclusão muito grande, inclusive na educação. Então, muita gente, por conta de trabalho precoce, por conta de diversas exclusões que existem ao longo da vida, não conseguiram estudar no tempo mais adequado, que é na infância, na adolescência, na juventude. Estudar, que eu digo, aspectos mais básicos da educação formal. Então, a educação de jovens e adultos é fundamental para incluir essas pessoas, as pessoas historicamente excluídas. E você precisa ter campanhas ativas para convencer essas pessoas da importância delas estudarem, mesmo depois já na fase adulta ou até na fase idosa. Porque isso agrega muito valor, melhora a autoestima, inclui as pessoas. Então, você fechar a sala, mesmo que ela esteja com poucos alunos, é você desestimular ainda mais a possibilidade dessas pessoas acessarem conhecimento e educação. Então, por isso que a gente tem acompanhado esse processo e exigido que a Prefeitura, além de não fechar, que a Prefeitura possa ter mais iniciativas para ampliar o acesso à educação de jovens e adultos. Vamos para um rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para esta terça-feira, o vereador Luiz Rossini quer a criação de um cartório no distrito do Campo Grande. Tem ainda quadro de educação, quadro de saúde com o médico Drauzio Varela e os gols da vitória do Guarani e da derrota da Ponte Preta. Não saia daí. Psiquiatria, o profissional vai fazer medicina, então é um médico que faz a especialização em psiquiatria. E ele vai trabalhar muito com a farmacologia, então ele vai receitar medicamento para diminuir a ansiedade, para a questão de síndromes, então ele vai vir com a questão medicamentosa. O psicólogo vai começar a tratar a questão do ser,
aquilo que ele sente, o porquê aconteceu isso, o porquê que está assim. Então acaba sendo essa diferença. O trabalho do psicólogo vai ser mais o conversar. A partir da conversa, a partir da fala, vamos começar a diagnosticar o que está por trás, o porquê levou isso, como que foi. E o psiquiatra vai vir com a medicação. Amanhã, terça-feira, o dia deve ter a cara do verão. O sol aparece durante o dia, à tarde a nebulosidade aumenta bastante e deve chover. Deve ser rápido, mas em grande intensidade. Vamos às temperaturas: mínima de 18 graus e máxima de 29. Durante reunião ordinária, o vereador Luiz Rossini protocolou uma moção pedindo a criação de um cartório no distrito do Campo Grande. Confira. O vereador Luiz Rossini apela ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e à Associação dos Cartórios e de Registros da Região Metropolitana de Campinas para que adotem as medidas cabíveis para a criação de um cartório no distrito de Campo Grande. Hoje, primeiro, a população da região do Campo Grande, depois que se transformou em distrito, tem conseguido levar para o distrito muitos serviços que são importantes para facilitar a vida daquela população. É uma região que cresce, se desenvolve e tem demandas para serviços, por exemplo, de cartório. Hoje a população tem que atravessar a cidade para vir para os cartórios que estão aqui na região central. Então há uma reivindicação, até compromisso das autoridades de implantar um cartório na região do Campo Grande. Para isso não cair no esquecimento, nós estamos apresentando uma moção apelando às entidades responsáveis no sentido de criar um cartório e que ele seja instalado na região do Campo Grande. Isso vai ajudar muitas pessoas, as empresas que estão ali para registro de contratos, para de duplicata, enfim, um cartório, registro de imóveis. Você tem muitas funções que as pessoas têm que vir para o centro, né? Pegando o trânsito, perdendo tempo, enfrentando filas. E é mais do que necessário e já está na hora da região do Campo Grande ter o seu cartório. O parlamentar lembra que essas medidas desafogariam outros cartórios de Campinas, já que o Campo Grande, que tem 90 bairros e 190 mil habitantes, é uma região que não existe nenhum estabelecimento cartorial. É claro que na medida que você desloca parte da população que hoje procura esses serviços para um serviço novo, você melhora o atendimento dos que existem e facilita a vida daquelas pessoas que vão ter o serviço perto da sua casa. O quadro De Olho na Educação conversou com a POESP para mostrar como anda uma profissão antiga e muito importante, a do professor. Vamos falar sobre os desafios e como esse profissional está sendo tratado. Olá, hoje o quadro De Olho na Educação vai falar de uma profissão muito importante para milhares de pessoas, a profissão de professor, que vem enfrentando muitos desafios dentro e fora da sala de aula. Aqui comigo está a Sueli da POESP, que vai falar desses desafios, né, Sueli? Violência é um grande obstáculo nessa profissão? É um obstáculo que acaba prejudicando não só o professor, mas também o aluno em sala de aula. Porque o professor ele precisa desenvolver todo o seu lado pedagógico, desenvolver a sua matéria com o aluno. E o aluno também, por sua vez, acaba não aprendendo. Mas nós temos que entender que a violência que se dá dentro da sala de aula, dentro da escola, é um problema também social, em que as famílias têm que entender que as famílias fazem parte dessa escola. Então tem que ser compartilhada a educação entre família e escola. E essa é problemática porque o aluno está dentro de um espaço que é dele, mas ele tem que entender que é dele, mas é um espaço também limitado. Tem outros alunos também. Então, para compartilhar, tem que saber realmente dividir o todo. E nós queremos realmente que esse aluno
não entenda a escola como um espaço para violência, um espaço para aprendizado. Agora, mas como garantir essa segurança desse profissional tão importante? Eu penso que o professor não deve ficar sozinho dentro da escola, em primeiro lugar, porque ele não é uma ilha isolada dentro da escola. Esse é o momento que tem que ser compartilhado com a família, com a direção, coordenação, com a Secretaria de Educação e com o próprio também, responsabilizar também a Secretaria Estadual de Educação. Porque hoje os jovens, o único espaço que ele tem realmente para ele se identificar enquanto jovem é a escola. Falta muito dentro da sociedade políticas voltadas para esses jovens também, e ele não tem, e ele precisa extravasar isso que ele tem. Então o desafio maior realmente é a sociedade estar realmente olhando para esse professor, que ele é um ser transformador dessa juventude, e olhar também com carinho para esses jovens e principalmente seus governantes, todos que nós temos aqui na cidade, para ajudar também e criar atividades aí, políticas culturais para esses jovens. Agora, é preciso que esse profissional seja valorizado e reconhecido. Sim, hoje o professor ele precisa ser valorizado, porque o que está ocorrendo com a profissão de professor é uma total desvalorização, tanto por parte dos governos, pela falta de investimento na educação, pelo não cumprimento realmente do piso salarial nacional para o professor, o desrespeito total, e o professor ele precisa ser valorizado dentro da sua carreira para que não dê continuidade no que nós estamos vendo. Um monte de vários professores doentes, professores realmente que estão tomando os remédios, professores buscando clínicas psiquiátricas. O professor está doente e nós precisamos dar uma resposta também para eles. Nós precisamos cuidar desse professor. O professor merece respeito, merece ser valorizado. A sociedade tem que compreender que o professor ele é um ser transformador realmente desses jovens, porque a educação sozinha não muda a sociedade. A educação muda os jovens, muda as pessoas, para as pessoas mudarem a sociedade. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro, e a gente vai ficando por aqui e até nosso próximo encontro. Tchau! Toda segunda-feira, o quadro Saúde Agora mostra a entrevista exclusiva que fora realizada com o médico Drauzio Varella. Hoje ele fala sobre depressão nas mulheres. Vamos acompanhar. O Saúde Agora aproveitou a exclusividade da entrevista com o Dr. Drauzio Varella sobre depressão, estresse e ansiedade e perguntou sobre o impacto da pressão e dessas doenças na mulher. No caso das mulheres, nós falamos dos homens, dessa velocidade, as mulheres também estão inseridas nesse processo de trabalho, casa, como fica? Eu acho que no caso das mulheres é muito pior. E essa pressão, esse estresse todo, são os que causam a depressão e os transtornos de ansiedade. Por curiosidade, todos são mais frequentes no sexo feminino. Por quê? Porque as mulheres, além de ter as mesmas obrigações que os homens hoje no ambiente de trabalho, têm as obrigações de casa, que ainda ficam por conta das mulheres, quase que totalmente. Você tem mulher que diz, meu marido me ajuda em casa. Nunca ouvi um homem dizer isso, minha mulher me ajuda em casa. É a responsabilidade da mulher. E a mulher tem um outro problema mais grave, que é a imagem. A mulher tem que estar arrumada, tem que estar com as unhas cuidadas, o cabelo bem penteado o tempo todo. E isso, no meio dessa confusão em que a gente vive, com o celular tocando, mensagem por WhatsApp chegando, e-mail, as obrigações domésticas, familiares, que a família brasileira ainda é organizada em torno da mulher. Não é? E com todas essas pressões, ela vai ser mais suscetível. Depressão e ansiedade, os transtornos de ansiedade são 3 vezes mais frequentes nas mulheres. Os transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, né? Que você vê essas meninas, as mulheres mesmo,
entram no elevador, ficam desesperadas, algumas não conseguem, à medida que avança isso, tem muita dificuldade para sair de casa, são doenças graves. Segundo o médico, depressão, estresse e ansiedade nunca receberam a devida atenção da classe médica e o olhar da família e da sociedade também não ajudam na melhora desse quadro. São doenças graves, para as quais a medicina nunca olhou direito, sabe? Sempre considerou, é problema psicológico, né? Hoje nós sabemos que eles vêm associados a associações, a interações, a mudança nas interações dos neurotransmissores cerebrais. E aí você não tem controle disso. À medida que quando o quadro se dispara, quando o quadro é disparado, você não consegue mais controlar. E aí o que as pessoas fazem? Você está deprimido, chateado, vamos no aniversário do teu amigo. A última coisa que a pessoa deprimida quer é ir no aniversário. Quietinho ali ele se sente um pouco melhor. Se tiver que estar no meio dos outros, fingindo que ele está alegre, vira um tormento, uma tortura, né? Olha, esses problemas têm que ser levados a sério. E se você, todo mundo, quando você reconhece num amigo, num familiar, uma pessoa dos seus relacionamentos, um quadro desse tipo, tem que procurar ajuda. Quanto mais depressa, melhor. No Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta foi até Alagoas e sofreu mais uma derrota. Já no estádio Brinco de Ouro, o Guarani venceu e se livrou do rebaixamento. O único gol do jogo foi marcado aos 33 minutos do primeiro tempo. Diego Cardoso, em cobrança de pênalti, foi frio, calculista e acertou o cantinho do goleirão, que foi na bola, mas não alcançou. Final, Guarani 1, Operário 0. O Bugre não corre mais riscos de rebaixamento. Em Alagoas, logo aos 9 minutos, Guilherme Guedes deu um chute em Daniel Borges dentro da área. Pênalti que o artilheiro Léo Ceará não desperdiçou. 1-0 CRB. Aos 44 minutos da primeira etapa, em mais uma jogada pela direita, Daniel Borges cruzou o rasteiro. A zaga não conseguiu afastar e Lucas Siqueira, sem marcação com o gol livre, definiu. CRB 2, Ponte Preta 0. Pelo menos a Ponte Preta também se livrou do rebaixamento, né? Passou boa parte do campeonato na parte de cima da tabela, mas vem em queda livre. Tanto é que o Guarani ultrapassou a Macaca na classificação com a vitória que a gente viu aí por 1-0. Então acabou o sofrimento dos bugrinos. 2020, Ponte Preta e Guarani estarão na Série B. Vamos de vôlei agora, porque no sábado o Renata recebeu a equipe de Blumenau aqui em Campinas, no ginásio do Taquaral, e venceu por 3-1. Agora, em 2 jogos na Superliga Masculina, tem uma derrota na estreia e uma vitória. Próximo jogo, anote aí, hein? Nesta quarta-feira, também conhecido como depois de amanhã, 9h30 da noite, novamente no ginásio do Taquaral aqui em Campinas, contra a equipe de Minas. Ingressos, 1 quilo de alimento não perecível que pode ser trocado na bilheteria do Taquaral. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando, às 10 horas da noite, você acompanha as principais notícias do dia após a reunião ordinária de número 71. Eu volto amanhã ao 12h30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau. Thank you.